Pessoal, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos à mesa de debates inaugural do nosso seminário de iniciação científica. Hoje a gente está aqui com o professor João Bachur, o professor Paulo Castro, a professora Maíra Moraes, para conversar com a gente sobre os impactos da pandemia na produção do saber. A gente ia contar com a mediação da professora Janete, assim foi divulgado na nossa programação, porém a gente teve um probleminha aí, uma concomitância de horários em relação ao compromisso familiar dela, então eu vou substituí-la na mediação. Eu sou Mariana, eu sou integrante da coordenação da graduação em Direito. Estou muito feliz de receber aqui o professor João Bachur, o professor Paulo Castro e a professora Maíra Moraes. É uma alegria juntar essas três pessoas tão relevantes para as nossas escolas aqui no IDP, nesse mesmo painel, para a gente conversar sobre esse assunto que nos inquieta tanto, né? Esse semestre, o Seminário de Iniciação Científica, ele está bastante especial, porque pela primeira vez incorpora as novas escolas do IDP, né, a Econ e a EGEM. Então, a gente fica muito feliz de também aí conseguir produzir um seminário cada vez mais interdisciplinar, que cada vez mais incorpora essas diferentes áreas do conhecimento, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande. Eu vou apresentar os nossos palestrantes e, na sequência, já passo a palavra para a professora Maíra, que vai fazer uma fala de cerca de 20 minutos, assim como os nossos dois outros palestrantes. A ideia é que a gente faça uma conversa aqui, um diálogo, enfim, para que a gente compartilhe um pouco de experiências também, né, enfim, das perspectivas de cada um sobre esse período e sobre a pesquisa científica, sobre a produção de saber. Né? Então, a professora Maíra Moraes, ela é mestre em comunicação midiática pela Unesp, ela é pesquisadora da Universidade de Brasília e ela coordena o curso do MBA em comunicação governamental e marketing político no IDP. O professor João Paulo Bachur é doutor em ciência política e coordena o nosso mestrado e doutorado acadêmico em direito. O professor Paulo Castro, ele é doutor em ciência política e coordenador do mestrado em administração do IDP. Então, muito obrigada, pessoal. É uma alegria, uma satisfação contar com vocês aqui. E, professora Maíra, a palavra é sua. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. E um tema tão amplo, né? E no dia de hoje, tratar tão amplo e importante, né? Porque é uma mesa de abertura que trata sobre o impacto da pandemia na produção de saberes. E eu estou feliz porque é uma mesa de sucesso, né? Porque é Maíra e Mariana, João Paulo e Paulo Alexandre. Então, a gente tem duas duplas aqui. Eu não sei, na verdade, eu acho que a gente vai fazer o sucesso da audiência. Pessoal, obrigada. Eu estou aqui com vocês, eu estou com o meu chat aberto. Sempre que vier alguma questão, vocês podem colocar, tá? Eu fico feliz, eu estou muito contemplada com o tema dessa mesa, principalmente porque ela traz um conceito que é importante para mim, que é o conceito do saber, né? A gente não está falando impacto da pandemia na produção de conhecimento, nem na produção da informação. A gente está falando da produção de saber. E esse é um conceito caro para mim. E eu queria começar um pouquinho tratando desse conceito, né? Como é que eu compreendo esse conceito dentro da minha perspectiva de aprendizagem, de pesquisa também. E aí destrinchar com dois cenários que a gente vive. O primeiro é dentro de uma pandemia, né? E eu acho que é importante entender que o diferencial, eu acho que o momento dessa mesa é importante, porque pela primeira vez nós todos aqui compartilhamos o mesmo contexto, que é o contexto da pandemia, né? E como é a primeira vez que vivemos uma pandemia. Eu acho que não tem ninguém aqui que vai dizer para a gente, não, assim, eu já vivi uma pandemia, essa é a minha segunda. Não, é uma experiência totalmente nova para todos que estão aqui. E esse, não só por isso, né, e justamente por isso que a gente traz um destaque como esse na mesa de abertura. Então, eu queria tratar um pouquinho dessa questão de saber, né, porque é um conceito caro para mim, e depois destrinchar em duas dimensões do saber, né, e da produção de saber. Um relativo à saúde mental, que a gente tem discutido muito na academia, a questão de saúde mental e como a gente tem lidado com o contexto pandêmico, não só como pesquisador, mas também como cidadão. E depois falar um pouquinho das competências que a gente adquiriu, nós somos forçados a adquirir para lidar com esse processo da pandemia para a produção
de conhecimento e de relacionamento de saberes. Um pouco antes da gente abrir a sala, né, a gente estava conversando aqui sobre estamos online, né? Se não estivéssemos numa pandemia, certamente estaríamos presenciais. Talvez tivéssemos uma transmissão, né? Mas certamente estaríamos presenciais. Essa girada tecnológica, que parece muito simples, ela exige uma competência grande nossa, né? Não só nossa como pesquisadores, mas nossa como cidadãos, como seres viventes. Então, acho que esse é um aspecto para a gente conversar um pouco no fechamento da minha fala. Eu não vou me alongar, na verdade, são coisas que a gente tem vivido, mas o principal ponto é compreender o significado de saberes, né? Por que a gente está falando em saberes? Conhecimento é diferente de saber, né? E isso, na minha perspectiva, pode ser que alguém trabalhe com outros referenciais teóricos que considerem sinônimos. Mas o meu principal referencial de pesquisa é Michel Foucault, apesar de todas as críticas que ele recebe desde a sua construção teórica até hoje, é o meu referencial principal e particularmente eu acho que eu chamo ele de cara, né? Eu acho que é um cara incrível para a gente ler num contexto de uma sociedade contemporânea que a gente vive hoje. Então, como que ele compreende a questão de conhecimento, né? O conhecimento, e aí vem dessa inspiração de Nietzsche dele, né? Super nietzscheano, é uma relação histórica, né? Nós não somos seres transcendentais que aprendemos a partir de uma perspectiva dada da natureza. Não, a gente aprende na vivência. A gente aprende a partir do nosso referencial histórico. Que neste momento, por exemplo, vou dar um exemplo, no Brasil é um governo que vem de uma perspectiva conservadora, é um momento que a gente está vivendo de pandemia, é um momento que a gente tem que lidar com perdas importantes de pessoas próximas, de referenciais de vida, né? Então, assim, nós estamos vivendo esse momento histórico. E para ele, o momento histórico, o conhecimento, é quando há um acontecimento, né? E a partir deste acontecimento, a gente cria uma racionalização a partir disso. Então, vamos dar um exemplo. O que é isso, Maíra? Assim, os meus alunos, eles sempre estão nesse nervosismo comigo. Vou dar um exemplo muito prático. A pandemia é um acontecimento. A gente está vivendo isso, né? A gente não pega, mas ela está acontecendo. E aí a gente pega várias lógicas discursivas, por exemplo, existe uma pandemia para a medicina, existe uma outra pandemia para a economia, existe uma outra pandemia para a educação, né? Porque a gente tem linguagens e análises diferentes. Quando você olha para a medicina, você vai tratar de um conhecimento que tem uma gramática própria, que tem uma referência própria, que tem a sua fala própria. Quando a gente vai falar de economia, a gente vai falar de desemprego, de novos modelos de trabalho, de modelos de trabalho, de ocupação que não existem mais. Por outro lado, a gente vai ter que construir novos, né? Essa é a pandemia da economia. A pandemia da educação, a gente vive mais do que nunca, né? Assim, retoma a discussão de homeschooling, o ensino à distância, a internet como uma ferramenta de aprendizagem. Então, a gente tem uma outra pandemia, que é construir conhecimento em cima disso. Tá bom, Maíra, mas e o saber? O saber é nosso, é como a gente vai lidar com esse conhecimento, é como a gente vai se construir como sujeito histórico, sujeito em termos de ser vivente, não de sujeição, mas como sujeito histórico, como é que eu vou trazer isso para lidar com o modelo de vida? E aí eu tenho um outro exemplo que é muito prático, que é muito vivente meu. Recentemente comecei a ler reportagens de que durante a pandemia aumentou o número de brasileiros investindo na bolsa, investindo em ações, né? Por mais que a gente fale em crise, em restrição econômica, a gente teve um aumento de brasileiros que pegam investimentos e colocam em um mercado incerto, né? É uma aposta, gente, é um mercado incerto. Depois que eu comecei a ler sobre isso, o Google, que vocês sabem, o Google sabe mais de vocês do que vocês mesmos, né? O seu Google, ele tem esse poder. O Google começou a me oferecer vários objetos, vários cursos, né? Anúncio, BDR, fundo de pensão, moeda estrangeira, enfim, vários cursos, que é conhecimento.
A maneira como eu aprendo isso e transformo a minha prática com relação aos meus recursos financeiros, ao meu modo de fazer dinheiro, a minha lógica capitalista, isso é um saber. É como a gente vai pegar isso e vai transformar o nosso dia, o nosso modo de ver o mundo. E essa é a sensibilidade de discutir saber durante uma pandemia. Como uma pandemia transforma o modo como a gente se relaciona com as coisas. É essa a perspectiva de saber. Então, quando a gente traz o impacto, né, em saberes, e aí eu vou trazer uma experiência mais pessoal, eu estou nas minhas últimas páginas de doutorado, e são assim, coisas de semanas que a gente acredita, né? Eu lidei com um grupo de pesquisadores, né, os meus colegas, que a pandemia teve impacto significativo, e eu me incluo nesse processo, né? O primeiro é o questionamento do para quê, né? Para que eu faço uma tese, 5 anos estudando para entregar uma tese no meio de uma pandemia, a qual qualquer assunto acaba sendo secundário perante uma pandemia, né? Que relação que a gente constrói com isso, com o saber? E aí destrincha aquele ponto que eu coloquei de início, né, que é o da saúde mental, porque a saúde mental é uma discussão que está posta na academia, né? Não como algo a ser visibilizado, algo que sempre existiu, depressão, suicídio, dificuldades, ansiedade, sempre existiram na academia, mas ela foi por muito tempo escondida, como vários processos que a gente teve nos últimos séculos, né? E hoje é tratado, as faculdades, as universidades têm tratado isso com mais transparência, e a pandemia escancarou, né, essa questão. E aí escancara numa lógica da produtividade, você tem que ser um pesquisador produtivo, né, e a produtividade, ela não é só da pesquisa, né, a gente tem que ser produtivo em tudo, né, no fazer dinheiro, no malhar, no Big Brother a gente tem que ser produtivo, enfim, a quantidade de série que você vai assistir no fim de semana, a maratona. Gente, maratona é uma gramática de produtividade, né? Eu vou maratonar, eu vou ser produtiva assistindo série. Então, assim, a nossa vida virou um discurso produtivo. Quando veio os anos não, gente, desculpa, eu usei a referência errada. Os meses iniciais da pandemia, que não sejam anos, mas que sejam meses, a preocupação dos psicólogos e psiquiatras era sobre essa mudança de comportamento, isolamento social, as perdas das pessoas próximas ou as perdas das pessoas distantes. Eles já identificaram três itens com relação ao sinal amarelo, né? É o aumento de depressão, é o consumo de álcool, né? Aumentar o consumo de álcool e a dificuldade de dormir. Essas 3 características elas se tornaram presentes, né? Isso pesquisas individuais, em laboratório, em pesquisas de clínica, pesquisa clínica, o consumo de álcool também vinculado à pesquisa clínica, mas também vinculado economicamente ao aumento de faturamento dessas indústrias e de mercados. Eu já participei de discussões sobre isso e as pessoas falam, mas diminuiu, os bares fecharam, por isso que o mercado vende mais. Eu concordo, mas assim, a fábrica está vendendo mais, então não é uma questão de fechou o bar ou abriu o bar. E a dificuldade para dormir, que tem sido também uma constante nesse processo de pandemia. Para a gente produzir conhecimento, a gente precisa de uma estabilidade emocional, e a pandemia afeta, tá? Não há como a gente negar esse processo de construção de conhecimento. Mas o que os pesquisadores identificaram nesse último ano, já em 2021, é que não houve um aumento de um público com depressão, com ansiedade. Houve um aumento de pessoas que já manifestavam depressão e ansiedade com o alargamento deste sintoma, né? O que é um alerta? Afinal de contas, as questões depressão, ansiedade não está ligado à raça, a sexo, a condições econômicas, né? Ela está ligada realmente a ser humano, a ser um sujeito histórico, né? Esse é um ponto importante. E também vem nas questões econômicas, né? Tem uma outra linha que diz que o Brasil não sofreu tanto nesses impactos porque a gente não fez lockdown. A gente fez algum ali, mas a perda de poder aquisitivo de boa parte da população tem também afetado
as suas questões de saúde mental. Então, esse é um ponto para a gente ficar sempre alerta. Quando a gente olha para a academia, a gente vê muito impacto na produtividade feminina, tá? Não dá para negar, tem inúmeras pesquisas, a academia ainda é um lugar que depende de uma sociedade que ainda é construída com muita luta nossa de desconstrução, mas tem relações patriarcais. Então, as mulheres, elas perderam a quantidade de publicação que faziam pesquisas. Então, eu tenho um dado aqui, que eu até deixei separado, que no primeiro semestre, entre 2016 e 2020, no comecinho de 2020, 40% das publicações científicas realizadas, e quando a gente fala realizada, vai para a CAPES, né? 40% eram mulheres. Hoje a gente tem 28%. Então, assim, não há como negar que a pandemia, que a vida doméstica, né, que todos os encargos domésticos, que muitas vezes ainda recaem nas mulheres, historicamente, né, eu posso pegar aqui na minha estante e destrinchar que 90% são homens que produziram com background feminino, né, Durkheim, Hegel, o próprio Michel Foucault, o próprio Bourdieu, que é um contemporâneo, mas assim, existe um trabalho feminino de bastidor, né? E quando as mulheres saem à frente da produção, a gente vê essa queda de produção quando elas têm que voltar a um bastidor doméstico. Então, a relação com o saber, ela também demarca uma ocupação do sexo quando a gente trabalha na produção científica, né? Então, aí tem os dados, assim, a pandemia afeta diretamente as mulheres têm que cuidar dos filhos e muitas vezes são elas as encarregadas de trabalhos domésticos. Tem um dado aqui também que eu achei interessante, no isolamento, só 38% dos homens com filhos deixou de publicar, né? Diferente das mulheres, né? Que foi um percentual maior. Então, assim, o impacto da pandemia na construção de saber, ela parte do impacto na construção do conhecimento e da nossa relação com este saber. Da nossa relação com este saber, nós aprendemos muito, né? Eu acho que todos que estão aqui tendem a concordar que foram aprendizados incríveis. O primeiro que a gente se adaptou à vida à distância. Nós estamos aqui fazendo uma semana, né? Gabriela lembrou, Mariana, uma semana de eventos à distância. A gente aprendeu a usar o Zoom, a usar o Google Meet, a usar as ferramentas que foram espalhadas. Nós aprendemos a produzir coletivamente à distância, né? Continuamos o processo de pesquisa e fazemos isso à distância, coisa que há alguns anos era inviável. A gente tinha sempre que marcar reunião presencial para discutir alguma coisa, né? Então, isso acelerou um processo que já estava um pouco acordado ali no mundo privado, né? Nas grandes empresas privadas. Agora, tem uma desigualdade aí que se aprofunda, né? Que eu acho que esse é o recado final que eu gostaria de amarrar. O último dado da Organização Mundial do Comércio, não, da OECD, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Que eles trabalham com dados do PISA. O PISA é uma avaliação mundial que a gente faz para testar níveis de cognição, de leitura, matemática, ciência, e é um padrão para todos os países vinculados à Organização do Comércio. Ponto importantíssimo para a gente ficar aqui, até tratar depois, se for uma questão posterior. Essa geração que está vindo, e aí coloca-se de 19 a 29 anos, que são os principais impactados com a pandemia, é pequeno o número deste público que sabe pesquisar na internet, que sabe produzir conhecimento com que a internet está lidando, que sabe diferenciar o que é uma informação com uma carga de veracidade e uma carga de negacionismo ou não veracidade. Então, esse é um ponto que eu queria deixar de alerta, né? Um recado final para a gente, né? O impacto da pandemia na produção de saber é o nosso impacto na leitura e na produção de um saber para a nossa vida, né? É uma competência que a gente tem. A produção de saber é uma competência que a gente desenvolve, né? A competência da leitura, a competência da busca, a competência de entender o que o Google acha que é importante para a gente, o que a gente considera que não é importante, né?
E para isso, assim, isso não é uma autoajuda, gente, eu sou contra a narrativa da felicidade, da psicologia positiva, tá? Assim, eu posso fazer um debate sobre isso. Mas o fato é, para a gente produzir ciência, para a gente se relacionar com o saber, a gente precisa estar bem, né? E a pandemia, ela veio aí assim, desestruturando todo o nosso modelo de vida. Então, a gente tem que reconstruir a partir disso. E a gente reconstrói a partir de grupos, né? Não à toa aqui somos 3 na mesa, né? Fazendo trocas e contemplando diversas áreas, né? Porque eu acho que essa também é a beleza dessa mesa. A gente está trabalhando com diferentes áreas, mas todos vivemos no mesmo contexto pandêmico e com todos com a perspectiva de produzir conhecimento e se relacionar com saber. Tá? Eu acho que essa é a minha fala inicial que eu queria deixar para vocês. E eu passo para a Mariana e agradeço o tempo e agradeço a atenção de vocês também. Obrigada, professora Maíra. Valiosos os seus comentários. Acho que a gente vai ter bastante assunto para conversar logo na sequência. E aí eu deixo aberto para o professor João Bachura ou o professor Paulo Castro assumirem a fala agora, como preferirem, for mais conveniente. Bom, obrigado, professor Vai lá, Bachura, Paulo. então. Muito obrigado. Bom, primeiro, é um prazer participar desse seminário de iniciação científica da nossa instituição. Agradeço muito a Mariana e a todos da graduação pelo convite, eu também parabenizo pela organização do evento. Muitas vezes nós ficamos ali, cada um concentrado, né, focado no seu programa, no meu caso aqui na pós-estrito, lá no mestrado em administração pública, e perdemos algumas oportunidades de dialogar com a nossa comunidade acadêmica mais ampla. Então, acho que esse seminário nos dá essa chance de promover uma integração maior entre os diversos níveis de ensino, que eu acho que é muito saudável e tem que acontecer com mais frequência. Cumprimento também o professor Bachura, a professora Maíra e os colegas de mesa, que me dão aqui um grande prazer e também uma grande responsabilidade de compartilhar essas reflexões com vocês. E cumprimento os nossos alunos, colegas, demais participantes aqui desse painel, desse primeiro painel. Bom, acho que a professora Maíra já facilitou um pouco a minha vida, dando um enquadramento conceitual, criando uma coerência maior aí entre distinção de saber, conhecimento, informação, que nos ajuda a percorrer esse caminho de uma maneira mais clara. Eu não sei se eu consigo ser tão disciplinado assim na minha fala, então vou misturar alguns desses elementos, tentando trazer um pouco das nossas experiências, algumas delas que são experiências, eu acho que afetam a todos nós, mostrando alguns pontos negativos muito marcantes que a pandemia trouxe. Vou comentar também sobre algumas oportunidades que a pandemia nos abriu, como a professora Maíra também mencionou, e deixo também alguns pontos que a verdade é que nós ainda não sabemos que desdobramento terão para o futuro, para as gerações futuras, né? Mas vou tentar fazer isso muito rapidamente, porque eu acho que a gente ganha bastante com um tempo legal de interação e de debate. Bom, então, primeiro, se eu tivesse que enumerar, né, elencar alguns pontos muito impactados negativamente pela pandemia, eu trouxe 4 aqui, vou falar rapidamente sobre cada um. Eu começaria pelo ensino, né? Pelo ensino, que teve talvez foi o elemento mais imediato que sofreu uma ruptura, né? As universidades e as escolas, de maneira geral, pararam, né? Nós no IDP temos uma visão muito residual do que aconteceu com a maior parte do Brasil, que nós fizemos uma transição muito rápida. Se eu não me engano, foram 2 semanas para sair do regime presencial para o regime completamente remoto, com todo mundo em sala de aula, ao vivo, com seus professores, um trabalho inacreditável, toda a equipe acadêmica de suporte conseguiu implementar, fruto de um planejamento que já vinha sendo feito também com outras intenções. Mas, se a gente olha aqui para o nosso vizinho, que é a minha casa também, a Universidade de Brasília, onde eu me formei pesquisador, a paralisação durou um semestre, né? Então, as aulas foram interrompidas por um semestre, por diversos motivos. A universidade tem dezenas de milhares de alunos, né?
somando toda a comunidade acadêmica, de backgrounds mais diversos do que nós temos aqui no nosso instituto, muitos alunos que não teriam essa capacidade, por exemplo, de acompanhar as aulas num regime remoto por falta de equipamento adequado, por falta de internet adequada, por falta de um ambiente doméstico adequado para conduzir as suas atividades acadêmicas. Então, acho que essa paralisação do ensino, ela afeta diretamente, né, a construção do saber, um processo de formação que é interrompido bruscamente. E não só ele é interrompido, mas ele é interrompido num cenário de medo, né, de medo, de desespero. Então, as pessoas também perdem um pouco da sua capacidade de se planejarem, de se adaptarem, porque estão olhando atentamente, primeiro para a sua saúde e depois para a sua educação e as outras partes da sua vida cotidiana. Então, acho que esse seria o primeiro ponto que eu levantaria. E o mesmo pode ser extrapolado também para as escolas, né? Eu menciono aqui as instituições de ensino superior, porque é o nosso mundo aqui, mas nas escolas aconteceu a mesma coisa, né? Então, eu tenho 2 filhos, os 2 estão no ensino fundamental, e mudaram até, inclusive, de escola na pandemia, e nos 2 exemplos, nos 2 casos que eu tenho como parâmetro, as dificuldades foram iguais ou maiores do que as dificuldades que nós enfrentamos aqui no nosso instituto, até porque tem uma questão importante que é o público-alvo, né? Então, se já é difícil para uma comunidade de adultos lidar com a adaptação com a mudança tão repentina, imagine para crianças, para professores do ensino fundamental, ensino médio, que precisam de técnicas muito mais lúdicas, interativas, que dependem muito mais da interação social do que o nosso caso, por exemplo. Então, o ensino foi afetado diretamente logo de partida. Com isso, dentro do mesmo movimento de paralisação, a pesquisa sofreu o mesmo baque, né? Porque as universidades não só pararam o ensino, mas ficaram fechadas, né? Então, as universidades continuam fechadas. Deu o exemplo da UNB, mas isso aconteceu na maior parte das universidades federais do Brasil afora. Nosso campus do IDP está fechado hoje, a nossa sede física, a Universidade de Brasília está fechada, sua sede física, o seu campus. E as atividades de pesquisa, muitas delas exigem o uso, né, de toda aquela infraestrutura que está posta. Nós aqui do mundo das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, temos uma capacidade de adaptação maior do que outras áreas. A gente depende basicamente de fontes bibliográficas, de dados que podem, na maioria das vezes, continuar sendo coletados e analisados com esses novos sistemas virtuais e plataformas que nós temos à disposição, mas em outras áreas a produção do conhecimento está literalmente fechada, trancada dentro do laboratório, precisa de um trabalho diário recorrente para que avance, né? Então, nesses casos, houve uma paralisação drástica, mesmo quando os trabalhos começaram a ser retomados, foram retomados com protocolos muito rígidos, com rodízio de equipe. Então, orçamentos que haviam sido destinados para uma determinada estratégia de pesquisa, de condução, teve que ser adaptado para outro completamente diferente, dentro do que cada instituição conseguiu fazer. Isso trouxe prejuízos importantes para a nossa continuidade na produção do conhecimento. E também a gente não pode deixar de esquecer ainda, isso afetou o ensino, mas afeta mais, eu acredito, a pesquisa, que há mortes que nós tivemos, né, de muitos pesquisadores, né? Então, foram muitas vidas perdidas de pessoas que dedicaram a vida a áreas importantes do conhecimento e que estavam no momento ali da pandemia, liderando projetos importantes para o desenvolvimento do país. Se a gente olha para um contexto acadêmico como o brasileiro, em que, historicamente, nós investimos pouco em pesquisa e desenvolvimento, as nossas redes de pesquisa, os nossos grupos de pesquisa são enxutos, né, para otimizar recursos, inclusive. Então, não é como na Europa, nos Estados Unidos, que também são afetados, mas que tem aqueles grandes consórcios, aquelas grandes redes, né, que cooperam, que funcionam. Então, o impacto da perda de um pesquisador no Brasil ele é ainda mais importante, mais perceptível do que, às vezes, a gente encontra em outras partes do mundo, sobretudo se a gente toma como referência o hemisfério norte. Então, acho que eu não poderia deixar de mencionar esse outro grande impacto direto que nós tivemos na nossa atividade de pesquisa.
Quando a gente olha, além disso, especificamente para a pós-graduação, tudo se soma, né? Tudo que eu disse até aqui se soma e se aplica à pós-graduação, mas há ainda uma outra questão que também foi importante, né? Que foi o corte e redução de bolsas. Então, se por um lado nós tivemos pesquisas que foram paralisadas no meio do caminho, né? Na outra ponta, a formação de novos doutores, de novos pesquisadores também sofreu uma paralisação, uma interrupção, e de pesquisadores, né, que são importantes para a sustentabilidade da nossa ciência, para a continuidade do nosso conhecimento. O Brasil já é um país que forma poucos doutores, e se a gente tem uma interrupção no fornecimento, na concessão de bolsas, os efeitos disso nós vamos saber daqui a 3, 4, 5, 10 anos, né, quando essas pessoas tivessem alcançado talvez aí todo o seu ciclo de formação e começassem a produzir como pesquisadores independentes. Então, a pós-graduação sofreu ainda, além da paralisação, além dos projetos que foram interrompidos, teve de fato a renda das pessoas que vivem exclusivamente de pesquisa. E aqui eu estou falando, sobretudo, de doutorandos, né, e pós-doutorandos jovens que trabalham e vivem da e para a pesquisa. Então, acho que isso agravou ainda mais o nosso contexto aí ao longo do ano de 2020 e até não conseguiu ser reajustado ainda para o ano de 2021. E como quarto ponto, eu trouxe um outro tema que não é exclusivamente acadêmico, mas que nos afetou demais, na minha percepção, que foi a maneira como a pandemia afetou a credibilidade da ciência. Tá? Por um lado, né, a ciência, hoje as instituições acadêmicas são aquelas que conseguem ainda oferecer alguma resposta e dar alguma esperança de que sairemos do outro lado mais rapidamente, seja compreendendo ali, seja na produção das vacinas, na parte de saúde diretamente, ou seja no nosso mundo aqui das ciências sociais, entendendo como é que os governos estão agindo, quais políticas públicas estão funcionando, quais critérios de isolamento, de contingenciamento de recursos pode ter mais eficiência nesse contexto. Isso ocorreu no meio de um mundo hoje que vive contaminado não só pela pandemia do coronavírus, mas pela pandemia das fake news. Então, a ciência sofreu todo tipo de ataque, então, ataques a áreas inteiras do conhecimento, ataques a instituições específicas, ataques a pesquisadores específicos que ousaram compartilhar suas contribuições, na maior parte das vezes baseado em evidências validadas por seus pares, mas que apresentaram resultados e eventualmente levaram à tomada de decisões que não agradaram muita gente. Né? Num contexto de pandemia, é difícil você ter alguma decisão que deixe alguém feliz. Ontem eu estava, por exemplo, lendo o jornal e vi que na Bélgica tem um dos principais epidemiologistas do país, está sob proteção policial, porque, né, em defesa das medidas de distanciamento, com base em evidência, em anos de pesquisa, sofreu uma série de ameaças de grupos políticos insatisfeitos com essas medidas, e essas pessoas chegaram a acampar armadas na frente da casa dele, né, para assassiná-lo, com a intenção aberta de assassinar a ele e a sua família. Então, por sorte, isso não aconteceu, mas mostra como a ciência passou a ser questionada também. Uma pessoa que até ontem era desconhecida do público geral, né, aparece agora porque tem um protagonismo que construiu ao longo da sua vida de dedicação à produção do conhecimento e, de repente, começa a ser ameaçada desta forma. Então, eu acho que isso tem um potencial muito grande de afetar a construção do conhecimento e do saber, de uma maneira geral, para o futuro, porque o pesquisador, ou não, aquele que vive do mundo acadêmico, normalmente não o faz por dinheiro, né? Ele faz por reconhecimento. E se, de um lado, né, o dinheiro nunca foi um grande atrativo e agora o reconhecimento também passa a ser questionado, o que sobra para um jovem pesquisador ingressar na carreira acadêmica
no futuro próximo? Será que ele está disposto a assumir todos esses riscos simplesmente porque tentou fazer um trabalho sério e expor a sua opinião de uma maneira transparente, mas, infelizmente, o retorno não veio dentro das mesmas regras, com a mesma transparência, com argumentos claros? Então, isso eu acho que é uma outra questão que nós precisamos discutir e que me preocupa, né? Porque isso pode afetar toda uma geração de potenciais cientistas. Bom, mas passando agora para o outro lado da moeda, se a gente tiver que pensar concretamente também o que a pandemia mudou positivamente, eu também tenho alguns exemplos interessantes a compartilhar com vocês, muito baseado na experiência do nosso mestrado em administração pública, que é a experiência também de outras instituições e de outros programas aqui do IDP. O primeiro deles é que essa digitalização rápida e forçada do ensino, da pesquisa, do conhecimento, aumentou o alcance do conhecimento produzido, né? Então, eu vejo hoje no Instituto, o IDP sempre teve essa vocação para o debate público, então sempre promove eventos acadêmicos relevantes na área do direito, da administração pública, da economia, e nós passamos de salas com 30 pessoas, com 40 pessoas, às vezes um auditório lotado com 200 pessoas, para eventos com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, que ficam disponíveis e depois milhares de outras pessoas acessam aquele conteúdo, compartilham, né? A gente tem acesso a esses indicadores hoje em tempo real, graças às ferramentas disponíveis, e percebemos que se antes falávamos para um público basicamente localizado no Distrito Federal, que se irradiava para outros lugares pela representatividade que nós temos aqui no nosso poder público, no nosso poder político, agora a gente, de fato, fala para o mundo todo, né? Então, acho que a gente não pode desconsiderar essa grande vantagem que nós temos e aumenta a nossa responsabilidade também de fazer algo a respeito. Isso trouxe oportunidades, inclusive, para o Instituto, de oferecer uma série de cursos de capacitação, de desenvolvimento, né, de educação continuada para pessoas de todas as faixas etárias, diferentes faixas de renda também, que antes era impensável no regime presencial, porque os custos eram proibitivos, né? Além disso, eu percebo também, pelo menos na área de administração pública e ciência política, que a pandemia exigiu um esforço coletivo para contornar justamente todas essas dificuldades que eu já mencionei, orçamentárias, ataques externos, todo quanto é tipo de problema, e as redes se fortaleceram. Então, as redes de pesquisa revelaram uma solidariedade muito grande entre agentes públicos, agentes privados. Então, instituições privadas que atuaram sempre como concorrentes num determinado mercado, se aliando aí para oferecer cursos importantes ou para atender uma demanda pública, um problema público específico. Cooperações também entre as instituições públicas e instituições privadas, no esquema de complementariedade. No nosso mestrado, por exemplo, nós, no ano passado, no meio da pandemia, fizemos um acordo com a Sociedade Brasileira de Administração Pública, que estava com o Encontro Brasileiro de Administração Pública previsto para ser realizado em Brasília, presencialmente. Tudo teve que ser cancelado, evidentemente, ia ser basicamente conduzido pela Universidade de Brasília, e que estava num processo ainda lento de transição, de rediscussão interna, né, de como acomodar suas dificuldades acadêmicas, e nós conseguimos, então, no IDP, dentro da capacidade de adaptação mais rápida que nós alcançamos, fazer esse evento, né, que foi idealizado, formatado pela Sociedade de Administração Pública e realizado, organizado pelo IDP, né? E essa parceria deu tão certo que nós a mantivemos para esse ano. Vamos fazer de novo esse encontro em novembro, aqui no Instituto, em modalidade virtual, mas que mostra como que a gente conseguiu transpor algumas barreiras, às vezes até de comunicação, né, que aconteciam dentro das nossas respectivas áreas. Eu percebo também claramente que a gente conseguiu reduzir, né, essa talvez seja um dos elementos mais evidentes, reduzir algumas barreiras geográficas. Então, no mestrado em administração pública, nós sempre tivemos aí em torno de 20%, 30% dos alunos vindo de fora do Distrito Federal,
Nesta última seleção, mais da metade dos alunos são de fora do Distrito Federal, ou seja, claramente houve uma redução de custos para esses alunos que vinham para cá ter aulas, né? Tem que pagar uma passagem de avião, tem que pagar hospedagem, retornar para o seu lugar, toma muito tempo, muito dinheiro, e com essas novas modalidades, essas novas ferramentas tecnológicas, conseguiram antecipar, talvez, esse desejo de cursar um mestrado aqui conosco. Então, aumentou muito a diversidade do nosso corpo discente, o que é algo muito legal, não só geograficamente, mas com pessoas de diferentes tradições, também diferentes formações espalhadas aí por todo o Brasil. E, finalizando, eu acho que a pandemia trouxe também um grande potencial, mostrou, né, de fato, que a ciência tem sim uma grande capacidade de resposta. Eu elenquei algumas ações aqui, estava olhando as principais revistas da nossa área, e nós tivemos, na área de administração pública, inúmeros dossiês, né, voltados a compreender a pandemia, as ações que estavam tendo tomadas, do ponto de vista social e também do ponto de vista político, público, as ações efetivas que o governo estava implementando, não só no Brasil, mas no mundo, tem muitas análises comparativas, o que ajuda os tomadores de decisão. A área de ciência política no Brasil conseguiu fazer uma série, por exemplo, capitaneada pela nossa associação, a BCP, de entender o que estava acontecendo nos estados, produziu reportes especiais sobre cada uma das unidades da federação para que a gente não perdesse essa diversidade que a gente tem no Brasil, né? Por usar o termo lá do Edmar Baixa, né? Nosso economista conhecido, né? O Brasil é belíndia, né? Tem a Bélgica e a Índia do ponto de vista socioeconômico dentro do mesmo país. Então, nós conseguimos levar em consideração também essa grande diversidade, não passando a régua que nos levaria, inevitavelmente, a conclusões equivocadas em muitos contextos. Então, a ciência respondeu, apesar de todas as críticas, de uma maneira muito forte, muito intensa. E essa resposta tem a ver com o fortalecimento dessas redes, né? Pelo menos são as minhas percepções. Agora, é claro que nem todas as redes tiveram a capacidade de se fortalecer, outras foram destruídas também no meio do caminho, as áreas foram impactadas de formas diferentes. Eu estou falando de um microcosmo, que é o meu entorno aqui do mundo da administração pública e da ciência política, mas outras áreas não tiveram as mesmas condições. E, para concluir, temos também uma série de outras questões que nós não conseguimos compreender bem ainda, né? E eu citaria só duas delas, abrindo espaço para o debate posteriormente, que é, primeiro, os efeitos do isolamento, né? Então, estou falando de ensino, de pesquisa, eu estou falando da parte da oferta, mas a Maíra comentou muito bem que o saber envolve muito mais do que isso, preciso olhar para os alunos também, para quem recebe esse conhecimento, para quem produz, está tentando entender como produzir esse conhecimento, e aí nós não sabemos ainda quais serão os efeitos reais do isolamento né, no futuro do saber, da ciência. Na nossa área, pelo menos a minha experiência de faculdade, universidade, mesmo de doutorado, muitas das minhas opiniões, das minhas convicções foram formadas ou foram contestadas pela interação que eu tinha com meus colegas, né, nessa interação diária. E hoje, com o ensino remoto, ainda que a gente tenha feito isso com um grande sucesso, eu vejo que a relação entre os alunos mudou, né? Eu não sei hoje dizer qual é a relação que um colega de turma tem com os demais, né? Quais os prejuízos que isso trarão para a formação de cada um. E o impacto também da desigualdade, né? A pandemia escancarou as desigualdades. E eu não sei exatamente, apesar de todas as medidas que a gente tentou implementar, que as universidades implementaram, que os governos tentaram fazer para reduzir, incluir, na verdade, essas pessoas com mais dificuldade, com historicamente mais excluídas, nós temos claramente grupos que caminharam em velocidades muito diferentes, né? E isso me coloca uma grande interrogação sobre o que vai acontecer com esses mesmos membros de uma mesma geração, mas que estavam em condições diferentes quando a pandemia chegou, né? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre se nós não teremos um impacto um resultado para a desigualdade talvez até mais intenso do que a gente já conseguiu mapear até aqui.
É isso. Acho que eu falei muitas coisas, a minha intenção era mais de colocar muitos pontos para discussão. Eu agradeço, Mariana, pela oportunidade e fico à disposição para perguntas. Obrigada, professor Paulo. Também muito valiosos os comentários, uma perspectiva muito realista, muito concreta, né? Uma habilidade bastante impressionante de sintetizar aí os desafios e também um olhar esperançoso aí para as coisas que a gente acabou desenvolvendo e que acabam sendo positivas, né? Então, muito interessante a fala. Já tenho várias perguntas aqui na cabeça, acho que vai ser bem bacana ouvir vocês no debate. Professor João Bachur, a palavra está com o senhor. Fique à vontade. Bom, obrigado, Mariana. Cumprimento o Paulo e a Maíra pelas falas que precederam e todos que estão nos ouvindo. Enfim, muitos dos pontos já foram muito adequadamente pontuados pela Maíra e pelo Paulo, né? Mas eu vou trazer três aspectos aqui de pandemia. Em alguns deles tem uma sobreposição com algo que tanto a Maíra quanto o Paulo falaram, né? A primeira coisa que a gente percebeu, né? Eu coordeno o mestrado e o doutorado do Direito Constitucional do IDP, né, e a revista Direito Público também. Então, a primeira coisa enfim, o primeiro impacto imediato, e aí eu vou seguir num nível do micro para o macro de considerações, né, sobre produção do conhecimento. A primeira coisa que tem muito a ver com o finalzinho da fala do Paulo foi o impacto em condições de trabalho. Falar um pouquinho de condições de pesquisa, daí a pandemia como tema, que virou uma moda também falar sobre pandemia, e depois numa relação mais macro, dialogando também com a fala da Maíra sobre a relação entre ciência, direito e política, né? Paulo também falou um pouco disso. Bom, mas enfim, sobre condições de trabalho, não vou ficar chovendo muito no meu olhado, não, acho que já pegaram bastantes dos pontos, mas a gente trouxe alguns... O primeiro impacto foi que eu tive com a pandemia foi positivo, na verdade. Eu achei que as aulas online seriam mais cansativas do que se tornariam enfim, a gente conseguiu lidar bem com isso. Acho que a geração dos alunos também é muito adaptada e super fluente em conexão e tudo mais, né? O que a gente percebeu, o que eu particularmente percebi na questão de conduzir pesquisa, bom, primeiro, tem um aspecto que a gente não teve um grande abalo, que grande parte do que se produz hoje de conhecimento está disponível online, né? A gente, claro, fica sem acesso à biblioteca, então para alguns tipos de pesquisas faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Mas o que eu acho mais importante é um pouco aquilo que o Paulo estava falando, né? Quando eu estava fazendo doutorado, mestrado, muito das melhores ideias vinha de quando você não estava lendo, né? De quando você estava andando pelo campus, conversando com alguém e estava com um livro debaixo do braço e encontrava com um professor que te perguntava o que você estava lendo, você mostrava o livro, ele pergunta o porquê, aí você fala de uma coisa que você não está entendendo, ele te dá mais 10 referências que não estavam no radar, né? Ou quando você vai na biblioteca e você do nada passa os olhos na estante e vê um livro, vê a borda de um livro com um título que também não estava na sua busca de pesquisa, né? Então, tem uma questão, né, que é serendipidade, aquilo que se descobre por acaso, sem nem saber que você não sabia, que fica um pouco prejudicada com essa lógica online, né? Porque na lógica online você acha aquilo que o Google te mostra. Você acha o artigo que você já sabe que você precisa ler, né? Mas essa criatividade ela tem um alcance um pouco limitado, né? A Maíra estava falando que o Google sabe mais do que a gente sobre a gente mesmo, né? Isso tem várias vantagens no encurtamento de caminho, mas tem algumas desvantagens, né? Da gente só ser bombardeado com o que os algoritmos nos dão,
de feedback, monitorando a gente nas nossas bolhas, né, sabendo mais mesmo do nosso passado, mas às vezes a gente quer pesquisar uma coisa que não tem a ver com o nosso passado, né? A gente está mudando de área de pesquisa, você precisa de coisas novas, e você precisa de novos inputs, e muito disso vem de conversas aleatórias, assim, que a gente tem, né? Essas conversas que são totalmente randômicas, elas fazem muita diferença na evolução da pesquisa, né? Isso é uma questão muito importante. A gente tende a acentuar os aspectos de é fácil, a agilidade na conexão, a capacidade de juntar gente de diversos estados. Eu iniciei um grupo de estudos no IDP, de teoria social, e a resposta foi surpreendente, assim, 60 pessoas na primeira reunião, 10 estados, é uma coisa que você não consegue, né? Óbvio, quem que vai viajar para fazer uma reunião de grupo de pesquisa, né, com graduação, mestrado, doutorado. Então, é óbvio que tem aspectos importantes. Eu acho que uma parte desse processo híbrido de ensino, isso eu acho que vai ficar, né? Primeiro que tem ganhos de escala e de economia de tempo que são muito consideráveis, né, de democratização. Embora a pandemia tenha acentuado as desigualdades, como o Paulo falou, tem alguns aspectos que ela diminuiu algumas, né? Porque o deslocamento que custa caro para você frequentar evento, fazer curso, tudo isso também, por um outro lado, fica um pouco mais acessível, né? Então, em síntese, nessa parte de condições de trabalho, a gente teve um trade-off de maior conexão, claro, né, com a perda da espontaneidade, daquele tempo mais ocioso que você gasta num café ou no intervalo das aulas, conversando com outras pessoas sobre coisas aleatórias, aquilo te dá muito, muito insight, né? A gente fica muito focado. E quando a gente foca, a gente perde um pouco da big picture, né? Então, esse é o típica inteligência e a típica criatividade que a gente vê no mundo moldado pelas novas mídias digitais. É muito foco e, às vezes, uma certa dificuldade de ter uma visão um pouco mais ampla, né? Claro que pesquisas muito apoiadas em livros históricos e tudo mais ficam mais prejudicadas ainda porque o acesso está reduzido. Mas acho que sobre condições de trabalho na produção do conhecimento, o que a gente ganha em foco, a gente perde em visão geral, para sintetizar. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Tem que voltar a ler literatura, tentar conversar com as pessoas de outras coisas e tentar fazer coisas diferentes que startem essa capacidade de associação meio aleatória, que é a grande característica da inteligência humana, né? Que não é a inteligência artificial. Evoluindo um pouco mais sobre, não de como a gente tem que produzir conhecimento na pandemia, mas sobre o que falar, né? A gente viu, como o Paulo estava falando, uma enxurrada de produção de conhecimento sobre pandemia. Isso tem, de novo, lados bons e ruins, né? O lado bom é que tem muito mais material disponível, né? A ciência, mesmo tendo um tempo mais lento do que o direito, a economia, ela está mais ágil e, enfim, tem mais material de qualidade sobre Covid, sobre a situação da pandemia do que teria alguns anos atrás, né? Mas tem um ponto que fica, né? Nós estamos num evento de iniciação científica, então são estudantes de graduação que estão pensando em começar a trilhar um caminho autônomo de pesquisa, né? Então, tomem cuidado, porque embora a pandemia afete a nossa vida e afete a vida de todo mundo de maneira radical, ela não precisa estar em absolutamente todo o tema de pesquisa. E isso é uma coisa que a gente viu que muita gente tenta enfiar a pandemia e Covid no que está falando naquele momento, e às vezes com mais sucesso, às vezes com menos. Tem coisas que faz sentido serem pesquisadas e tem coisas que não necessariamente vai fazer sentido. Então, se vocês estão pensando em estudar, né, fazer a iniciação científica de vocês, pensem sempre se a tua pergunta de pesquisa, né, se incluir no contexto da pandemia ajuda ou atrapalha, né?
nós vimos pesquisas muito interessantes sobre violência doméstica, o aumento da violência doméstica, porque aumenta a pressão, né? A Maíra pegou um pouco dessa questão do aspecto das mulheres, como a sobrecarga de trabalho e tudo mais. A gente viu pesquisas sobre diferentes estratégias de enfrentamento da pandemia, né? Países asiáticos com mais vigilância e menos solidariedade, com mais uso intensivo de dados e tecnologias. A gente viu aspectos na educação, a gente viu aspectos no direito administrativo, na coordenação interfederativa. Então, fiquem atentos para só usarem mesmo o contexto da pandemia se for para reforçar a tua pergunta de pesquisa, se for para reforçar aquilo que vocês querem avançar, né? Para não ficar uma associação um pouco forçada, né? Isso eu acho super, super importante, porque a gente, pela revista Direito Público, chamamos um dossiê da revista, tivemos mais de 300 artigos e conseguimos aprovar muita coisa, mas tinha muita coisa que era uma conexão um pouco artificial, né, com o contexto da pandemia, né? Então, por mais que a gente esteja pessoalmente impactado, com a liberdade diminuída, com restrição no convívio pessoal, nos momentos de lazer, a gente, na pesquisa, a gente tem que ter frieza para ver se esse fenômeno merece ser estudado do ângulo que você está propondo fazer a tua pesquisa, né? Em muitos casos merecem, em alguns deles talvez não, né? E o terceiro aspecto para a gente ressaltar, antes de passar para perguntas, é um pouco essa relação mais macro entre os ritmos de produção das suas verdades, do seu conhecimento do direito, da política e da ciência, né? Maíra citou o Foucault, e eu gosto muito de um outro francês, que é o Bruno Latour, que estuda muito essas conexões, né? E a gente está num momento muito propício para ver isso nesse contexto, né? Não sei se vocês têm visto, mas um dos aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a discussão que está crescendo sobre a origem do vírus, né? No começo, o Trump e outros que o seguem falam: o vírus criado pela China, uma arma química, guerra química, contaminou com desinformação, e essa discussão ficou adormecida, né? Mas se vocês resgatarem, nas últimas semanas, essa discussão está sendo, vamos dizer, de alguma maneira reabilitada, né? Teve uma matéria grande no Fantástico de ontem e teve artigos importantes na Folha, no Valor, no Globo dos últimos tempos, que ecoam a possibilidade do vírus ter sido criado em laboratório, né? Ou ter sofrido mutação no laboratório, né? E o que eu quero dizer com isso? Claro que ninguém aqui endossa a teoria da conspiração de que isso foi feito de propósito, né? Isso não tem nenhum cabimento. Mas às vezes a gente precisa superar o primeiro impacto da comoção social e daquilo que nos afeta diretamente, para poder fazer a ciência com um pouco mais de frieza, né? Hoje está se estabelecendo, por exemplo, que aquilo que parecia ser uma coincidência, né? Você ter o desencadeamento da pandemia em Wuhan, onde você tem um instituto de virologia que modifica vírus de SARS-CoV, de morcego, com financiamento dos Estados Unidos, está parecendo menos uma coincidência, e a gente vai vendo mais enfim, uma coalizão de pesquisa que parece ter sido furada por um descuido, né, de maneira alguma, de forma intencional, mas que talvez, não é a primeira vez, né, a primeira crise de SARS foi desencadeada por um vazamento laboratorial, e talvez a gente esteja passando por algo semelhante, né? Então, isso um pouco para dizer que os sistemas, né, adotando uma outra referência, o Luhmann, né, com a diferenciação de sistemas da sociedade, ele mostra como a mídia tem uma velocidade, a ciência tem uma velocidade, o direito tem uma velocidade, o jornalismo tem uma velocidade, a política tem uma, e cada uma segue uma lógica diferente, né?
A ciência está agora definindo o que é verdadeiro, o que é falso sobre a origem da pandemia, enquanto o direito teve que lidar, o direito à política pública tiveram que lidar com formas de enfrentamento da pandemia no curto prazo. A ciência tem todo o prazo do mundo para estabelecer essa causalidade, porque não tem consequência de curto prazo. No curto prazo, precisa de isolamento e de vacina, né? Mas o ponto todo é que isso expõe? Que quando a produção do conhecimento é contaminada por elementos estranhos à lógica científica, ela se compromete. O que parece ter acontecido com esse debate é um pouco isso. E agora a ciência tenta, de novo, voltar aos seus... Saiu um artigo na Science ontem, pedindo uma nova investigação sobre isso, né? Então, para mostrar um pouco que vocês que estão abrindo a carreira de pesquisadores devem ter muita clareza daquilo que a ciência consegue responder com aquilo que a vida prática, a vida profissional e outras aplicações vão responder. A gente não deve esperar todas as respostas de uma única fonte e, né, iniciando essa carreira de pesquisadores, tenham sempre olhar atento e sempre um filtro para tentar depurar o teu envolvimento emocional daquele objeto que você está estudando. Eu acho que isso é o grande fator de sucesso aí do ethos de pesquisa, né, da condição moderna. Então, acho que com isso, Mariana, a gente encerraria as primeiras falas e te devolvo a palavra para conduzir o debate. Obrigado. Muito obrigada, professor. A impressão que a gente fica é que esse tema da pandemia no ensino, na pesquisa, enfim, já é um tema que está superado em alguma medida, né? Que parece que a gente está chovendo no molhado, enfim. Mas acho que o acerto dessa mesa foi ter trazido pessoas comprometidas com a reflexão do nosso tempo, né? E que a mim provocaram reflexões que eu até então não tinha pensado, né? Eu que estava com essa sensação de que esse assunto já estava saturado, de que esse assunto já não tinha mais para onde ir. Então, agradeço muito as falas, foram muito importantes, muito valiosas. A professora Maíra trouxe temas aí que nem sempre são trazidos à tona, né? Então, essa questão da saúde mental é uma questão absolutamente relevante, né? É uma questão que afeta os nossos alunos, afeta os nossos professores, né? Então, uma questão afeta a nós mesmos, né? Então, uma questão muito importante, né? O impacto da pandemia aí na produção das mulheres, né? E esses marcadores de gênero, de raça, de desigualdades sociais, o quanto isso nos interpela o tempo inteiro. Então, foram valiosas as considerações nesse sentido. O professor Paulo aí fez um balanço muito sistemático, né? Impressionante aí dos desafios, das vantagens, das coisas que a gente conseguiu aprender, das coisas que a gente conseguiu desenvolver e deixou aí caminhos abertos para a gente pensar, principalmente a respeito do fortalecimento dessas redes e no quanto essa pandemia pode, enfim, daí desenvolver alguns aspectos que, no final das contas, acabam sendo vantajosos, né? Outro aspecto que foi muito importante que o professor Paulo trouxe foi essa questão da desinformação, das fake news, né? Da credibilidade da ciência, o que é muito interessante porque a gente aqui no seminário de iniciação científica, esse foi um tema que foi muito cogitado durante a organização, assim, então, tanto é que a gente vai ter um painel sobre ética na pesquisa hoje, às 17 horas, se relaciona de alguma forma com o que o professor Paulo comentou, mas mais ainda, a gente vai ter um painel sobre desinformação e credibilidade com duas jornalistas. Elas vão estar aqui para discutir, debater esse tema no contexto da iniciação científica, enfim, porque a gente nota mesmo o quanto esse paradoxo, né? O quanto a ciência precisa ser valorizada nesse momento e o quanto ela é descredibilizada, o quanto ela é vulnerabilizada nesse momento, né? As reflexões do professor Bachura aí me deixaram atônita, né? Fiquei aqui pensando, tava anotando, tava fazendo uma relatoria aqui e parei porque não consegui mais, fiquei refletindo. Um pouco saudosa também, né? A gente que é acadêmico, quando escuta essa coisa do café, do encontro no corredor, do livro debaixo do braço, parece que fica um filme na nossa cabeça, assim, das saudades que a gente tem desses momentos, né?
Então, foi muito interessante ouvi-los, assim, enfim, muito gratificante mesmo a altíssimo nível. Eu vou fazer algumas perguntas, mas deixo aberto para que para que o pessoal que está nos ouvindo aqui, o público, comente no chat ou ligue o microfone, enfim, podem ficar à vontade, mas o que eu queria pedir para que vocês comentassem um pouquinho mais, de alguma forma isso teve presente em todas as falas, mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais considerando o nosso público aqui do seminário, né, que são discentes de graduação, seja do direito, da comunicação ou da escola de gestão, né, a gente acaba notando os nossos alunos um pouco desestimulados, um pouco cansados mesmo em relação a esse contexto de isolamento e tudo mais, e considerando que a professora Maíra falou sobre saúde mental, considerando também que a cobrança por produtividade no mundo acadêmico, ela não arrefeceu, né, com a pandemia, ela continua intensa, ela continua sendo muito dura, né, inclusive com os discentes de graduação. Que estratégias vocês pensariam, que rumos que vocês pensariam, que conselhos vocês dariam para as pessoas que estão tentando se engajar nesse início da vida acadêmica, considerando todas essas coisas que a gente conversou aqui? Se alguém chegasse para vocês e perguntasse, professora, eu não consigo seguir adiante, estou muito desestimulada, a iniciação científica para mim não faz sentido nesse momento, mas eu gostaria de continuar. O que vocês diriam, o que vocês fariam, se vocês iam sentar e chorar junto? A mim é uma pergunta que me toca muito, porque, né, como pesquisadora, enfim, no mestrado, né, é muito desestimulante às vezes, mas ao mesmo tempo, como a Maíra comentou, o momento que a gente está vivendo também parece que torna importante, né, estar produzindo ciência, estar produzindo conhecimento, se engajar na produção do saber também parece ser uma coisa importante, né? Então, queria ouvi-los um pouquinho mais sobre isso, se vocês acharem que vale a pena. Acho que vale. Posso fazer um comentário? Eu acho que você trouxe as suas palavras abrem para um cenário que é muito bonito em termos de relacionamento professor, orientador, aluno, né? Então, quando eu vejo, até que eu trouxe na minha fala, que nós estamos vivendo o mesmo contexto pela primeira vez, então é um aprendizado novo para o professor, é uma situação nova para o aluno, e isso é uma possibilidade de integração, né? Eu acho assim, vamos sentar e chorar junto? Vamos, sabe? Porque estamos vivendo, o processo é individual, mas ele está muito próximo disso. E aí eu digo, isso me lembra até o meu agradecimento da minha tese, que assim, eu agradeço ao meu orientador que me ensinou que pesquisa não tem nada a ver com burocracia nem com hierarquia. Tem a ver com, às vezes que eu estava chorando, ele falou assim, Maíra, isso aí vai passar, fica, sabe, continua aí no seu que vai passar. Então, eu acho que o primeiro é essa relação, que não é o que dizer ao aluno, eu acho que é o que dizer ao aluno e ao professor também, né? Estamos no mesmo barco neste momento, temos a expectativa de produzir ciência e produzimos ciência de forma coletiva. Essa lógica que ciência se produz com a hierarquia, porque eu sou doutora, não. Isso produz... Eu dependo de uma produção de mestrandos, de graduandos, pensando junto comigo para produzir uma ciência com mais qualidade. Então, esse é o ponto. A gente tem que ser amoroso, sabe? Aí não dá para fugir de Freire. Aí Paulo Freire, ele vem mesmo. Assim, a gente vai caminhar junto para a produção de uma ciência. E um ponto que eu coloco também é buscar os coletivos, sabe? Tem muito coletivo. A UNB tem um grupo do coletivo dos psicólogos que estão abrindo as portas para o diálogo, para o compartilhamento de problemas. Então, reconhecer que, além de pesquisadores e estudantes, somos seres humanos com sentimentos é um ponto. O professor João ele foi muito claro, né? Tenhamos frieza para olhar o objeto. Esse é o processo de pesquisa. Mas tenhamos amor para olhar os nossos parceiros e nos olhar como produtores. Então, reconhecer que nós precisamos de ajuda, né? Essa é uma fala, parece um chavão, mas na academia não é tão simples assim, porque na academia você também trabalha com reputação e você também está sendo julgado pela sua produtividade, né? Pela participação de evento, pelos erros que você não comete na pesquisa. Então, ele é, sim, um ambiente opressor, a academia ele é um ambiente opressor, mas ele é um ambiente que a gente constrói coletivamente, que a gente se ajuda, e essa é a ciência, gente, a ciência não se faz sozinha.
Eu acho que esse é um ponto importante. Obrigado. Acho que seguir a mesma ordem, então, organizar rapidamente. Bom, eu gostaria de comentar alguns aspectos simples mesmo no dia a dia acadêmico que talvez os alunos possam adotar, mas que estão completamente alinhados com o que a professora Maíra comentou. E acho que o principal deles, que eu diria agora, seria para buscar, de alguma forma, alguma sistemática de coletivização, né? Então, seja criando uma dupla para fazer as atividades de sala de aula, para estudar para as suas provas, para as suas avaliações, seja estimulando seus professores a, de alguma forma, engajar alguma discussão, alguma avaliação coletiva. Eu tenho tentado fazer isso, colocar isso nas minhas avaliações para os meus alunos, porque senão você perde esse elemento de que acontece na sala de aula, que acontece, né, como a gente estava comentando, nos cafés, de que alguém olha, ouve de longe, um colega seu está passando, fala, espera aí, você esqueceu disso, você não está levando aquilo outro em consideração. E se a gente simplesmente assiste a aula, se a gente, né, fica numa situação muito passiva e não coloca a prova, né, não abre para o questionamento que a gente está fazendo, aquilo rapidamente se desgasta, traz um desânimo, mas pior do que isso, né, aquilo carece não se beneficia do enriquecimento que o debate traz. Então, eu acho que mecanismos muito simples de geração de algum esquema coletivo de estudos, tá? Eu sei, é difícil recomendar isso quando a gente já tem a sala de aula e ainda falar, então, além de tudo, além de ler meu livro, agora ainda vou ter que entrar no Zoom de novo para conversar com um colega, para debater a tarefa. Mas é isso, muitas vezes você fica 15 minutos conversando, trocando impressões, aquele contraditório ali, talvez, às vezes, vale mais do que 2, 3 horas de leitura isolada que você está fazendo, né? Porque vão seguir propósitos diferentes. Então, em algum momento, acho que vale a pena incorporar isso à atividade diária, à atividade acadêmica. E, formalmente também, né, sempre procurem quais são os recursos que estão disponíveis da própria instituição. Então, eu sei que o IDP oferece apoio psicológico aos alunos quando precisam, as coordenações estão à disposição, os monitores estão à disposição, e muitas vezes só precisa que alguém pergunte, só precisa que alguém procure, né, e às vezes as oportunidades se abrem, tá? Eu ficaria por aí com essas primeiras considerações. Legal, Paulo. Eu acho isso muito efetivo, né? Essas dicas. Quando eu estava no mestrado, fiz várias duplas de leitura. A gente queria ler um livro grande do Habermas e não estava nos programas de aula, então a gente criou um pequeno grupo e se colocou mesmo, né, tarefas assim para ler e apresentar capítulos e funciona. Isso, até hoje eu faço isso com amigos, quando a gente quer cumprir alguma leitura nova, uma forma de se motivar é você assumir algum tipo de compromisso dessa maneira, né? Mas eu acho a saúde mental, né, a Maíra colocou isso também na fala dela, é um dos aspectos centrais nessa questão, né, que a gente está vendo na pandemia. Teve uma notícia na Folha de São Paulo da semana passada de 3 suicídios em 2 meses na USP, todos na FEFELET, onde eu fiz o mestrado e o doutorado, né? E a gente tem investigações, por exemplo, uma sociedade, a maioria estava colocando isso, uma sociedade da performance, né? Qualis, rendimento, nota. Então, e o que acontece com a pandemia? A pandemia bagunça isso, vira tudo subótimo. Então, no teu trabalho você não consegue ter todos os clientes que você queria ter, você não consegue montar todas as turmas que a gente montaria no IDP, tudo sendo... Então, a pandemia, desse ponto de vista, ela nos coloca quase que ininterruptamente com uma sensação de frustração geral, de não ter vacina, de não ter... Quando você olha, né, você não vê comprometimento com a busca pela vacina, né,
dos nossos governantes, mas no nível pessoal, o que você vê, não conseguia. Às vezes você tem tempo, mas não está bem para escrever. Às vezes você não tem tempo, às vezes você está bem, está com gás. Eu tô com 2 crianças pequenas em casa, eu dou aula em 2 instituições, advogo. É um parto conseguir 2, 3 horas de janela para você escrever. Às vezes você consegue e não tem gás, né? Então, algumas dicas práticas para isso. Primeiro é ter clareza de que a pandemia impôs uma revisão de prioridades, né? A principal revisão é ficar todo mundo seguro, bem cuidado e saudável, né? O teu artigo pode esperar um pouco, assim, não... Então, se respeite, né? Assim, né? Não dá para a gente se exigir demais, né? Então, vai ter momentos que você não vai ter tempo, vai ter momentos que você vai ter tempo e não vai ter motivação, e vai ter momentos que você não vai ter nem motivação nem tempo, mas tem que ter um pouco de fé. E aí, o que eu uso como tática é ter fé na constância, na rotina. Você tentar criar alguns respiros, né? Tanto para você fazer o que você precisa, quanto para você ter algum pouco de lazer. Então, dependendo, separar alguns horários, né? Para você, porque é mais fácil você se concentrar. Quando você, o que atrapalha muito nessa questão do home office é você misturar, né? Faz uma reunião de trabalho, vai lá, termina de lavar a louça do almoço, vai ajudar o menino para conectar na aula, daí você pega o seu paper. Então, isso tende a ser um tormento, né? Então, se você tiver 1 hora de concentração por semana, 2, é melhor do que vários minutos esparsos, né? E aí tentar colocar metas muito pouco exigentes nesse momento, mas que aí você vai subindo, né? Então, você fala, pô, quero começar um artigo novo. Para começar esse primeiro artigo, eu preciso ler um primeiro livro. Bom, esse livro tem 250 páginas, eu vou ler esse num mês. E aí depois você vai ganhando mais fôlego e vai a, a, acomodando um pouco melhor nos espaços que a rotina te permite, né? E aí uma coisa que eu acho essencial é cuidar do corpo, gente, assim, porque se a gente se deixar ficar em casa, dormindo tarde, comendo bobagem, vendo internet até 2, 3 da manhã, assim, é uma espiral difícil, né? Então, eu, por exemplo, não vivo sem conseguir correr um pouco no parque. Assim, eu tenho que fazer isso 2, 3 vezes na semana, com máscara, na rua, sem ninguém, sem turma, sem parar para tomar suco depois. Mas a gente precisa suar um pouco, se cansar um pouco, né? Eu faço exercício em casa também, mas você precisa em algum momento desativar um pouco o raciocínio, né? Ficar só com a mente funcionando e deixar o corpo suar um pouco, assim, sofrer um pouquinho de esforço, de tudo, para você desconectar de outra coisa, né? Não pode ser um exercício muito leve que você, enquanto faz, está pensando na prova, no que você tem que entregar. Tem que ser algo que te exija alguma desconexão, sabe? E acho que a gente, né, em Brasília, com esse sol, esse tempo, Brasília é uma cidade que a gente é privilegiado até nisso, né? Ela favorece um pouco o isolamento social. Você vê São Paulo, você está andando no centro lá, eu morei 8 anos lá, tem momentos que você não está isolado mesmo, mas aqui você para o carro em algum lugar, corre, sei lá, 2 quilômetros para lá, 2 quilômetros para cá, você volta para casa diferente, sabe? Eu acho que não adianta a gente ficar martelando a cabeça no computador até sair, porque pode não sair nada, sabe? Então tem que usar um pouco essas estratégias de foco em outras coisas, um pouco de natureza, alguns coletivos, e aí você deixa lá, não, agora eu tenho 2 horas, que eu vou escrever 2 páginas aqui ou 3. E aí você vai ver que pode ser pouco escrever as primeiras 2, mas em um mês você tem 8, em 2 você tem 16, em 3 você tem 24, que é um artigo. Assim, você fez um artigo que você não faria, ficando imerso numa espiral toda, sabe, digital, toda... Isso consome a nossa energia, né? Acho que era isso.
Obrigada, pessoal. Eu acho que são super importantes esses momentos em que a gente não só dialoga sobre o que a pandemia significa para a produção do saber, numa perspectiva teórica, né, numa perspectiva reflexiva, mas também nessa perspectiva de desabafo mesmo, né, de compartilhar experiências. Acho que quando a gente vê professores, professoras se sensibilizando e também compartilhando um pouco dos desafios desse período, a nós, né, alunos, alunas, enfim, pesquisadores mais jovens, iniciantes, enfim, faz muito sentido, assim, né, também nos coloca um pouco mais nesse lugar de igualdade, de compartilhamento de sentimentos mesmo, um pouco na perspectiva do afeto, que a professora Maíra colocou, né, então agradeço muito vocês por terem compartilhado, por terem pensado em dicas práticas, né, se esforçado para compartilhar um pouco dessas rotinas com a gente. Agora eu abriria para perguntas ou comentários para o pessoal que está nos assistindo, se vocês tiverem alguma questão. Vai ser muito valioso ouvi-los e ouvi-las. Deixa eu tentar o chat aqui. Oi, pessoal, posso falar, fazer uma questão? Claro, vai lá, Isadora. Boa tarde a todos, a todas, professores Paulo, Maíra e João. É mais não sei, uma provocação, uma observação, que eu fiquei um pouco assim, mexida, impactada com a fala do professor João, quando ele falou sobre o fato de que está se fazendo uma pesquisa e chegando à conclusão de que é bem possível de que o coronavírus tenha saído de fato de um laboratório em Wuhan. E a minha questão é no sentido de que na pesquisa a gente, bom, para quem já pesquisa, né, não é iniciante na pesquisa, a gente sabe que a gente não tem que fazer uma pesquisa para comprovar uma premissa ou comprovar o que se acha, né? Bom, a pesquisa tem que investigar e tentar chegar a alguma conclusão. Enfim, e eu recentemente fiz uma pesquisa que acabei chegando à conclusão de um senso comum, e eu achava que ia fazer uma grande descoberta, e não, é mesmo senso comum, está todo mundo certo. E aí, só que eu pensei que na pandemia, quando se quer pesquisar alguma coisa que diga respeito à pandemia, né, ao coronavírus, etc., eu fico pensando qual que é o impacto de se chegar próximo do senso comum ou de alguma maneira chegar perto de endossar a hipótese de uma teoria da conspiração. Sabe, eu acho que os impactos são um pouco diferentes, né? Uma coisa é eu fazer uma pesquisa sobre o judiciário e que fala sobre, eu acho que eles são super preconceituosos, no fim das contas falar que não, de repente não são tanto assim. É diferente de fazer uma pesquisa e descobrir que sim, provavelmente o coronavírus veio de um laboratório e contribuir para um discurso, enfim, autoritário, horrível, que a gente sabe. A minha colocação, no fim das contas, é só para esse incômodo que eu fiquei, assim, sabe? Como que a gente lida com isso? Né? Com o fato de que talvez a minha pesquisa contribua para um discurso que está acabando com o mundo. Difícil, né? Bom, isso eu fiquei bem reflexiva sobre isso. Já respondo ou quer pegar uma rodada? Como você quer fazer? Vamos ver se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta e a gente faz uma rodada. Se não tiver mais ninguém, aí já posso falar para o professor responder, Isadora. Mais alguém quer fazer algum comentário? Acho que não. Então, professor. Vê só, na verdade, eu até pus um material aqui no chat, tem um material do Fantástico e um episódio no Spotify do Café da Manhã, da Folha de São Paulo. Na verdade, a gente não está confirmando o senso comum, porque essa pesquisa não está dizendo que a China criou o vírus para criar... A pandemia não foi criada de propósito. Uma coisa é dizer que o vírus tem origem laboratorial, outra coisa é dizer que ele foi soltado no planeta de propósito. Não tem nada a ver, entendeu? Não é o que essa pesquisa está olhando do ponto de vista da virologia, da biologia, o vírus tem características que não explicam o alto índice de contágio, como pular direto da natureza para o homem. Isso, em geral, não ocorre.
Até porque as cavernas onde tem esses morcegos ficam a 1.500 quilômetros de Wuhan, onde começou o surto. Então, alguém levou os mosquitos. E aí se descobre que o Instituto de Virologia buscava os mosquitos na caverna para estudar em Wuhan, né? Então, vê só, não é o que o Trump e o Bolsonaro disseram? Que a China fez isso de propósito porque é um país comunista e queria derrubar o PIB do mundo. Isso é uma tremenda bobagem, né? O que esse pessoal tem falado é a pessoa que assinou a primeira carta no Lancet dizendo que o vírus tinha origem natural era o cara que recebeu o grant para a investigação do Instituto de Virologia de Wuhan e, portanto, um cara interessado em proteger a sua reputação científica. Então ele pula na frente e diz: esse vírus surgiu na natureza. Não, a gente pode ler a carta assim, não surgiu no meu laboratório. É isso que as pessoas estão lendo hoje, só isso. É só um caso claríssimo de conflito de interesse e de questão de ética na pesquisa científica. Não é uma teoria conspiratória. Dizer que a China faria isso com o próprio país, qual o interesse? Né? Não tem nenhum cabimento. O que os pesquisadores hoje estão vendo é que existe um engatezinho no vírus que ele não vem na natureza e que a sequência de aminoácido dele é muito compatível com a humana, o que significa que ele passou por nos outros casos, MERS, SARS, o vírus ficou altamente contagioso depois de 14, 19 rodadas de mutação. Esse negócio do vírus sair do morcego, entrar no homem e causar isso, dentro da epidemiologia e da virologia, não faz muito sentido, né? Então, qual que é o elo perdido? Esse elo perdido talvez exista. Talvez não, talvez seja um vírus da natureza mesmo, que, sabe? Mas o ponto todo não é... A ciência ela tem que ser feita sem dogmatismo, entendeu? A grande dificuldade dessa pesquisa que eu citei como exemplo, e por isso que eu peguei como exemplo, é porque ela tem que furar um bloqueio erguido por fake news. Quer dizer que a China tem interesse na difusão do vírus. Que a China está com inúmeras máquinas paradas. A China é a indústria do mundo. Com a perda de renda de todos os países, quem mais perdeu com isso foi a China, né? Então é muito difícil falar que tem algum ganho em fazer alguma coisa minimamente associada a isso. E todo mundo, quando vai entrar nesse assunto, faz 3 ressalvas. Não estamos aqui endossando uma teoria conspiratória. Não estamos endossando uma teoria conspiratória. O ponto só a gente precisa não ter dogmatismo. Não é porque o cara... Não é porque se difundiu apressadamente a origem natural do vírus que vamos comprar isso. Faz parte da ciência. Acho que o professor Caiu ou travou? voltei? Voltou. Estamos te ouvindo. Voltei. A questão só era que a pesquisa tem que ser feita sem dogmatismo. E às vezes você tem que enfrentar questões desagradáveis, como, por exemplo, identificar que uma determinada pesquisa de alto risco estava sendo feita num laboratório com baixos requisitos de segurança. Assim, não é nada além disso, é só um erro. Não é nada além disso, mas se for um erro a gente tem que saber, né? Obrigada, professor. Acho que a professora Maíra levantou a mão. Eu só queria destrinchar um pouco o pensamento da Isadora, porque eu acho que existe uma pergunta mais ampla, talvez, que é o que fazem com as nossas pesquisas, né? Os dados que eu produzo, o que se faz com eles? Isso, Isadora, a gente não tem controle. Né? No mundo digital, no mundo de disseminação, no mundo em que nós temos produtividade, quanto mais publicamos e quanto mais cliques derem no meu ResearchGate, mais selinhos eu ganho. Então, a gente não tem poder de controle com o que é feito com a nossa pesquisa. Esse é um ponto importante quando a gente assume isso. E aí, uma fala que talvez que eu diga que é para esquentar o coração, mas não, é que, independente do resultado dessa pesquisa, esse censo, né, que é o censo ligado
político, conservador, assim, a desinformação é produzida independente do dado que essa pesquisa for gerar. Se essa pesquisa trouxer, como o professor João traz, toda uma lógica científica que pouco tem a ver com acusações conspiratórias, a rede de produção de desinformação não vai se importar muito com esses dados, né? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente olhar que não vai ser o resultado de uma pesquisa como essa, porque você começou preocupada com ela, que vai eliminar a desinformação ou que não vai produzir mais, né? Eu acho que esse é um contexto que a gente tem até a pauta da Bárbara Libório, né, Mariana, numa mesa, que essa vai ser uma pauta com certeza tratada lá, tá? Bom, Mariana, complementando só rapidamente, acho que o Bachu tratou muito bem o tema, Maíra me deu também a oportunidade de comentar sobre esse momento prévio, né? De fato, quando a pesquisa está no mundo, ela está no mundo, e aí a gente não tem muito o que fazer. Agora, isso só aumenta a importância de um movimento que já é grande hoje na ciência, que é a transparência dos métodos de pesquisa, né? Então, nossos alunos aqui de iniciação científica têm hoje uma série de ferramentas, de instrumentos, mecanismos que os permite ir registrando e contando a história das suas pesquisas de uma maneira muito clara, muito transparente, muito detalhada também. Porque se a gente faz isso, né, se a gente caminha nessa direção de, olha, meus dados são fechados, né, eu tenho uma base, não posso compartilhar muito minha base, faço uns gráficos, coloco no meu artigo, os gráficos estão aqui. Depois, se alguém interpretar aquilo de outra forma, eu fico também com uma chance muito pequena de conseguir me defender ou, né, de tentar mostrar como que aquilo pode ser lido de outra forma. Se você já de partida, né, mostra a sua trajetória, a sua coleta, que dados que você coletou, como foi feito, que questionário que você aplicou, como é que esses dados foram codificados, e aí como é que você usou, conta, né, a história, os seus passos para chegar àquela análise, você dá muito mais condições, né, de que a verdade se mantenha, né, de que a sua pesquisa seja interpretada, claro, interpretações vão existir sempre, de várias, mas você pelo menos mostra de fato qual foi o caminho que você seguiu. Alguém pode apontar um erro num tratamento que você fez, o que faz parte, isso é bom para o avanço da ciência, mas eu acho que a gente tem condições de caminhar por aí. A gente tem, hoje em dia, tem que perder um pouco esse medo de compartilhar o que está fazendo, né? Eu tenho medo de compartilhar e alguém pegar a minha ideia. Olha, uma coisa que eu estou aprendendo com alguns colegas que são empreendedores, infelizmente eu não tenho esse espírito empreendedor, mas eu admiro quem tem, é de que entre você ter uma ideia, ter a disposição para colocar essa ideia em prática, assim, são dois mundos completamente apartados, que exigem competências completamente diferentes. Então, se você tem uma ideia de pesquisa, está com afinco, né, se dedicando a ela com afinco, disposto a seguir até o fim, compartilhe, ouça, pegue a opinião de seus colegas, seus pares, dê transparência para o seu trabalho, porque isso vai te ajudar, inclusive, a superar essas questões que a Isadora colocou. Poxa, mas essa direção não é legal, o mundo, de fato, está um mundo não tão bonito quanto parece, e a minha pesquisa está confirmando isso. Mas está confirmando isso com cuidado, com um propósito claro, né? E, enfim, às vezes a realidade, quando a gente chega a ela nos dá uns tapas, né, para a gente acordar e falar, poxa, que coisa. E assim, na verdade, a gente ganha mais também, porque você vai ter um conhecimento novo, que é bem diferente daquele que você imaginava numa posição anterior. Obrigada, pessoal. Professor João, gostaria de complementar alguma coisa? Eu acho que ligou o microfone ou foi impressão minha? Não. Não. Tá bom. Eu acho que se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, enfim, vou agradecer vocês já, que foram valiosos os comentários, as falas, as perguntas, a interação entre os professores e a professora. Acho que essa foi a maior riqueza dessa mesa, né? A interação entre essas diferentes áreas do saber.
mesmo que vocês não se conheciam, né, antes não tinham tido essa interação prévia, funcionou muito bem, na minha opinião, achei que ficou bem coerente, bem interessante, um nível bastante alto de discussões, sem deixar também de aí ser uma fala acolhedora, afetuosa, né, que considera esse período difícil que a gente está vivendo, né. Acho que não podia ter sido uma inauguração melhor para o nosso seminário de iniciação científica. Já quero fazer o convite para agora, às 17 horas, tem uma mesa sobre ética na pesquisa, com o professor Márcio Cunha e a professora Carolina Costa. Eles vão falar aí sobre comitê de ética, plágio, autoplágio, enfim, todas essas questões bastante importantes que tocam muito o que o professor Paulo complementou agora e também a pergunta da Isadora, né? Então, acho que só mostra o quanto esses temas estão conectados e o quanto esse seminário é promissor aí para os próximos temas. Então, muito obrigada, professor João Bachur, professora Maíra Moraes, professor Paulo Castro, por terem dedicado um tempo do dia de vocês tão corrido, tão difícil que está hoje, né, com esses infinitos eventos, terem vindo dedicar esse tempo valioso aqui para a gente, conversar conosco, responder perguntas, preparado falas tão interessantes, tão importantes, que vão nos fazer refletir aí durante essa semana toda. Então, meu extenso agradecimento em nome de toda a equipe da coordenação e da organização do Seminário de Iniciação Científica. Obrigada. Obrigado, gente. Prazer. Obrigada, gente. Obrigado, foi um grande prazer participar. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.